E enquanto na agricultura os produtores têm esperança de boas colheitas, no setor da indústria o momento é de preocupação. Há 5 meses consecutivos, a produção industrial do Rio Grande do Norte vem apresentando queda na produção e na geração de empregos. Mas qual o motivo dessa queda, né? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Sandra Lúcia Cavalcante, gerente da Unidade de Economia da Fierne. Bom dia, Sandra. Obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia RN. Bom dia a todos. A gente vem registrando, são 5 meses de queda consecutiva, é isso mesmo, Exatamente, Sandra? É isso mesmo, 5 meses de queda ininterrupta da produção industrial. Agora, é importante ressaltar que não é um fenômeno isolado, né? O Rio Grande do Norte está atrelado ao Brasil, que por sua vez está atrelado à economia global. Em outros setores da economia também acontece a mesma queda, né? O comércio também vem O comércio agora, né? Em função do aumento dos juros, e o comércio começou a se retrair também, né? Agora, a que pode ser atribuída essa queda? É um reflexo do que acontece no Brasil todo, como você já falou, ou tem alguma peculiaridade também no estado que contribui? Olha, com relação ao Brasil, acho que o real ficou durante muito tempo sobrevalorizado em relação ao dólar, e isso fez com que a indústria nacional perdesse competitividade. Produtos asiáticos, da China sobretudo, começaram a inundar o mercado brasileiro, muito mais baratos, então a indústria começou a se retrair, né? Até insumos que eram produzidos, que a própria indústria produzia internamente e passou a adquirir fora, né? Então isso fez com que a produção industrial caísse. No Rio Grande do Norte, isso foi mais forte no setor têxtil e de confecção, porque houve uma migração com a reestruturação do setor têxtil no final da década de 90, o setor têxtil moderno, vamos dizer, do Centro-Sul, parte dele migrou para o Rio Grande do Norte, né? E esse setor foi muito afetado. Então isso bateu muito a economia do Rio Grande do Norte. Por que ele foi o mais afetado? Ele foi mais afetado porque ele tem um peso grande na economia, né? E ele é um setor que emprega muita mão de obra, ele é intensivo em mão de obra. São grandes indústrias em geral. São grandes indústrias e faz uma diferença muito grande para a economia. Agora, eu diria até que a situação já foi pior para o Rio Grande do Norte, né? Agora, se a gente tomar o mês de abril especificamente, a gente tem no conjunto da indústria, há um quadro de retração, mas se você dividir e separar as pequenas, que são aquelas de menos de 50 empregados, das demais, que são as médias e grandes, a gente vê que foi assim dividido, né, o desempenho, né? No conjunto houve uma retração, mas as pequenas tiveram uma reação melhor. A gente poderia até dizer que moderadamente foi positivo para as pequenas empresas. A gente tem os números aqui da queda na produção justamente da indústria nos últimos 5 meses, né? A gente pode acompanhar de dezembro de 2014. Esses números significam o que exatamente? Índice de produção industrial, né? Então significa que quando a pontuação é abaixo de 50, indica que a produção está em retração. A gente pode ver aqui melhor. E acima de 50, ela está crescendo. Então, se a gente considerar de dezembro para abril, até que aumentou um pouco, né? Apesar da queda... Caiu menos, vamos dizer. Caiu menos, digamos assim, né? E esses números também refletem na geração de empregos, né? Refletem na geração de empregos. A gente tem também os números justamente da queda na geração de empregos. E na área industrial, a gente mostra daqui a pouquinho, a gente vê agora, o dezembro de 2013, janeiro, fevereiro, janeiro foi um mês que pode ser considerado melhor? Equilibrado, né? Ficou aí na média, nem cresceu, nem aumentou, nem caiu. Né? Eu gostaria de ressaltar, né, como eu ia dizendo, que já foi pior, porque o setor têxtil ele estava muito retraído, né? E com o programa de troca dos 20% da contribuição da Previdência por 2% do faturamento, então houve uma reação do setor têxtil, então ele parou de cair. Então isso faz não está crescendo, mas também não está caindo, né? Esse mês até registrou aumento do emprego no setor têxtil e de confecção também, que está no interior. Então isso faz uma diferença para um setor que é tão importante, setor industrial, que é tão importante para a economia do estado. E ele está crescendo no interior do estado. Só para a gente encerrar rapidamente, apesar dessa queda, a expectativa é de melhorias? Olha, é menos otimista do que no mês anterior. Até as pequenas, diria, também estão um pouco mais otimistas do que as grandes. Mas o clima, o mais sério, diria, nesse momento, que é a falta
de confiança do empresário nacional e do empresário potiguar em relação ao cenário econômico, né? Até eu chego a pensar, às vezes, quando olho os números, eu digo, há mais desconfiança do que desempenho, né? O desempenho está melhor do que a confiança, do que o clima. Então, o aumento dos juros, né? A inflação, a carga tributária, como você acabou de falar, a China em desaceleração. Então, tudo isso reflete, né? Vamos dizer, na disponibilidade, na disposição do empresário de investir. Muito obrigada, Sandra, pela sua participação. A gente espera que esses números melhorem realmente nos próximos meses, né?